Aleluia. Mateus capítulo 28. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, tá, irmãos? Você vai ter liberdade de participar do corpo e o sangue de Cristo. O nosso ministério, né, tem uma visão de que todos são convidados a ceiar, tá bom? Quem vai examinar o homem é o homem, tá bom? É você mesmo, você vai se examinar. Aí que nós não restringimos você de poder participar do corpo e o sangue de Cristo. Daqui a pouco vai ser a Santa Ceia. Irmãos, Mateus 28 diz assim: e no fim do sábado, quando já desportava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, dizendo às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Os irmãos podem sentar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Sabemos que a ressurreição foi o maior marco da história. A ressurreição de Cristo foi o maior evento espiritual que aconteceu na história da humanidade, né? Porque quem ressuscitou foi o Filho de Deus. Quem ressuscitou foi o Salvador do mundo. Quem ressuscitou foi aquele que nos amou primeiro. E esse mesmo, irmãos, está aqui na terceira pessoa da Trindade. Jesus Cristo ressuscitou para nos trazer vida. Vida após a nossa morte. A vida eterna. Ele ressuscitou para nos dar certeza da nossa vitória. Escuta bem. As Marias foram ao sepulcro. A Bíblia vai dizer que elas, ao chegar ao sepulcro, elas viram o ser com umas vestes diferentes. Não sabendo elas que era o anjo do Senhor. Quando elas olham para o lugar do sepulcro, ela vê que a pedra que estava localizada na porta do sepulcro tinha sido removida. Não estava mais. E ela agora pergunta: aonde foi que colocaram o corpo do mestre? Aonde que colocaram ele? E agora o anjo do Senhor, que estava ali, falou: por que vieste buscar aquele ao qual está vivo no meio dos mortos? Porque ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Vai e conta os demais o que aconteceu. Quando eu vejo essa palavra, todas as vezes eu não me canso de me alegrar nela. Sabe por que eu não me canso? Porque eu vejo Deus falando ao meu coração que Ele está vivo na minha vida e em tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito, não vai vir motivo para me ter situações de morte. Porque o meu Deus, Ele ressuscitou. Ele me dá uma legalidade para falar com toda propriedade e certeza que eu não sirvo um Deus de pau, eu não sirvo um Deus de gesso, mas eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus que está presente. Eu sirvo um Deus que não está em oculto na minha vida. Preste atenção nisso. Eu e você não servimos um Deus que está com as mãos atadas, que está com os ouvidos agravados, que está com os pés amarrados. Não, nós servimos um Deus que tem boca e fala,
que tem mão e palpa, que tem pé e anda, que tem membros e se locomove. Eu sirvo um Deus ao qual está pronto a trabalhar em prol daqueles ao qual nele espera. Eu e você servimos um Deus que pode sim colocar certeza onde tem incerteza, colocar alegria onde tem tristeza, levantar quem está caído, trazer ao coração a certeza de que a vitória vai chegar, de que o mal não vai prevalecer, porque a palavra final é dele. Assim como Jesus, ele ressuscitou e está aqui na terceira pessoa da Trindade. Eu quero falar para alguém também que ele também tem poder de quê? Olha aqui, de ressuscitar sonhos, de ressuscitar projetos, de ressuscitar coisas grandes, de fazer acontecer na tua vida, de mover o céu a teu favor. Ele é aquele que ressuscitou, ele também é o Deus que vai trazer a tua memória de quem você era antes e como você é hoje, vai implantar o antigo amor que você deixou perdido lá atrás, vai trazer a alegria no teu espiritual. Eita glória! Por que eu falo da alegria espiritual? Se você tem o Jesus que ressuscitou, você não pode ter uma vida de labuta, uma vida de tristeza, uma vida de andar cabisbaixo, abatido, desamparadamente falando. Não pode ter uma vida de achar que você está sozinho, ou você é a pessoa mais, aleluia, triste e provada da face da terra. Não, o seu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para falar para você, para falar para mim que ainda há esperança. Quem acredita nisso? Oh glória! Ainda tem jeito, que aquilo que você está desejando, almejando, pode sim acontecer, porque o seu Jesus está ressuscitado na tua vida. Então, quando eu vejo isso aqui, Rafaela, quando eu vejo essa palavra, Rafaela, o Senhor, ele traz no meu coração de que eu não vou dar um gostinho para o meu adversário. Eu não vou deixar o meu adversário rir sobre mim, me fazendo eu uma pessoa triste e abatida. Não, mas eu vou mostrar para o meu adversário que eu tenho, aleluia, um Jesus ressuscitado, morando dentro do meu coração, ajudando nas minhas causas, me levantando quando eu estou abatida, nos meus momentos de crise. O meu Jesus está lá comigo, o meu Jesus está presente. Eu vou provar para o meu adversário que o meu Jesus, ele não está em oculto naquilo que eu estou passando, porque ele ressuscitou, ele está aqui. E a palavra diz que ele peleja a nossa causa, irmã Teresa. Ele peleja as nossas lutas. Ele entra porque ele é o general que não perde batalha. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que se faz presente porque ele ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! Aí eu vejo um ponto, olha só. As Marias foram, aleluia, cuidar de um corpo morto. Mas agora elas saem de lá, tendo uma ciência, uma certeza, que não tinha mais corpo no sepulcro. Então agora ela não vai cuidar de um corpo morto. Porque a notícia imodejada que elas escutam é a seguinte: vai lá e avisa para os outros. O que eu vejo aqui? Eu vejo que o Jesus que ressuscita, ele nos faz ficar de pé para cuidar da obra dele. Sabe o que ele está falando? Que quem ouve a notícia que ele está vivo, se importa em falar para os outros, se importa em dizer para alguém, se importa em ser o propagador da notícia. O nosso irmão trouxe uma mensagem aqui falando que ele convida, a esposa convida para as pessoas virem no culto, mas a palavra está sendo semeada, está sendo plantada, está sendo dita. Ei, é alguém que se faz como as Maria, tem a certeza que Jesus não está mais no túmulo e vai avisar para alguém que ele ressuscitou. Jesus está falando de que maneira eu e você estamos,
De que forma eu e você estamos? Somos homens e mulheres que sabem, aleluia, que o meu Jesus, ele vive e reina, e temos falado e dito e passado para frente, e falado na minha vida, ele tem dado demonstração que está vivo, e também na tua vida. Eita glória, isso é forte. Ele também vai fazer, ele também vai agir, ele também vai mover, porque ele ressuscitou. Ressuscitou. Mas sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes nós agimos, temos atitudes, como se Jesus ainda estivesse dentro de um túmulo. Mas isso é forte, pastora. Por que tu está falando isso? Eu estou falando que quando nós se esmurecemos, que quando nós, Daniel, começamos a falar que não vai acontecer nada mais com a gente, que a gente não vai conseguir obter bênção nenhuma, que Deus não está vendo a gente, que Deus não está enxergando a gente. Como que Ele não está vendo e não está enxergando se Ele ressuscitou? Nós estamos taxando Jesus como se estivesse morto. Taxamos Jesus como se Ele fosse um ser totalmente impotente. E Jesus não é impotente, Jesus é poderoso. Todo o poder está na mão de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui? Seja crente com a certeza que o seu Jesus, Ele está agindo e vivo na tua vida. Seja crente e demonstra para a oposição que o seu Jesus, Ele não está morto mais naquela cruz e nem no túmulo. Seja crente tomando posicionamento e dizendo que assim como Ele venceu a morte, você também vai vencer. Eita glória! Seja crente quando as situações vierem e quando um bombardeio vir sobre a tua cabeça, você vai falar: sobre mim está as mãos do Senhor que ressuscitou. Eita glória! Quem recebe isso aqui, irmão? Sobre a minha casa está as mãos de um Deus que pode todas as coisas. Sobre a minha família está um Deus que está transmitindo alegria. Vai ter testemunho, irmão Edson, daquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Toma posse, aleluia, nesta noite, e fala para Deus que verdadeiramente você não vai ter mais uma atitude de um Deus que está morto, mas de um Deus que está vivo. E o momento de Santa Ceia é o momento de comunhão e para trazer a nossa memória que Ele ressuscitou. Participar do corpo de Cristo, de tomar o cálice, que é o suco de uva, que simboliza também o vinho, que é o sangue do Senhor, de comer o pão ao partir, aleluia, que simboliza a carne de Cristo. Nós estamos falando: vou fazer isso até que Ele venha. Eu vou estar em comunhão com os santos. Eu vou estar junto na igreja. Eu vou estar junto com o povo santo, com o povo separado. E eu estou dizendo diante do povo de Deus que Ele está vivo e ressuscitou. Eu decreto isso na minha vida. Você decreta isso na tua vida. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, até o dia que Ele vai vir buscar a igreja, lavada e remida pelo sangue dEle. A esse Deus que vai transmitir hoje algo diferente no teu coração. Já está fazendo, já está movendo. A esse Deus que está dizendo para vocês como é que você era antes no teu primeiro amor. Tu lembra no tempo ao qual você era novo convertido? Você lembra como é que você tinha aquele ânimo, aquela alegria, aquela vontade de estar na casa de Deus? Ah, pastora, eu queria estar na igreja todo dia. Quando eu escutava o louvor, eu já chorava e me derramava. Eu era sensível à voz do Espírito Santo.
Eu tinha vontade, pastora, de falar para alguém, e muitas das vezes eu cheguei a falar aquela obra que Deus fez comigo e também queria fazer naquela vida. Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Continua tendo as atitudes de antes. Seja aquele crente que alguém pode falar que é chato, taxativo, em convidar, em anunciar, em propagar que Jesus ressuscitou e que está vivo. Irmãos, eu não me importo com as opiniões alheias quando o assunto é Jesus. Espera aí que eu vou repetir isso. Eu não me importo o que vão dizer, o que vão pensar, negativo ou não, sobre a minha vida, se o meu assunto que sai da minha boca é Jesus. Se eu vou no mercado, se eu faço compra, se eu vou passar no caixa, o meu assunto para a moça do caixa é Jesus. Se eu vou pedir a carne, aleluia, lá no açougue, aleluia, eu tenho que falar que Deus te abençoe para o açougueiro que está ali me servindo. Se eu vou pedir o pão, aleluia, na parte da padaria, eu falo para a moça que está me atendendo que Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque quem crê que Jesus ressuscitou, o assunto dele não pode ser outro. Não tem como. Ei, quando eu faço alguma coisa na minha casa, se eu convido um amigo para jantar, se eu convido alguém para almoçar, se tiver visitas na minha casa, não tem como eu não falar de assunto outro sem ser o assunto de Jesus Cristo. Porque Ele é o centro da minha atenção. Ele é o autor da minha fé. Ele que morreu por mim. Ele ressuscitou por mim. Ele me deu a certeza de vida eterna. É Ele que trouxe para mim esperança onde eu não tinha. É Ele que me tirou dos meus medos, que enxugou as minhas lágrimas nos momentos mais terríveis, nos desertos que eu enfrentei. Então, irmãos, a nossa vida toda é baseada no Cristo. Ah, pastora, mas isso não acontece comigo. Eu não sou uma pessoa assim. Eu não consigo ser desta maneira. Eu tenho tempo para tanta coisa, mas às vezes no decorrer da semana, no decorrer do dia, eu esqueço de falar de Jesus. Aí o Senhor está falando, está faltando, sabe o quê? Intimidade com o céu. Irmãos. Porque, irmãos, ficar longe alguns minutos sem a pessoa dele vai trazer sobre a minha vida uma frieza espiritual. Quando eu não toco no assunto Jesus mais, quando eu não boto ele como centro das minhas conversas, quando a minha conversa é direcionada para outras coisas, que não seja exaltação a ele, alguma coisa está errada comigo. Ah, pastor, está querendo dizer que eu não posso mais falar de nada, o preço do que subiu, ou da minha família que mora lá no outro estado, ou da situação caótica que está acontecendo aqui com alguém que eu conheço, ou do problema de enfermidade que eu estou sofrendo, ou do meu irmão que ainda não é crente, ou da minha filha que também está daquele jeito, ou do meu filho que está longe, eu fico preocupado com ele. Eu não posso falar de nada dessas coisas, eu tenho que falar só de Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Jesus, ele é tão poderoso que ele faz os nossos assuntos e ser interligado a ele. Será que eu vou falar isso? Jesus é tão lindo que ele faz as nossas conversas, as nossas queixas, as nossas provações ser interligada à pessoa e o nome dele. Por quê? Porque o Jesus que eu estou pregando é ele que vai salvar o teu filho que está no outro país, é ele que vai libertar sua filha que está enferma, é ele que vai fazer você entender que daqui para frente o preço do combustível vai subir e que ele vai te dar suporte, condição, saúde para trabalhar, para ter dinheiro, para poder ser dizimista e poder conseguir pagar as suas contas e abastecer o teu carro. É ele que vai fazer a minha saúde estar bem, é ele que vai unir famílias, que vai fazer maridos e mulheres ficarem unidos de novo. É através dele que ele vai fazer o conserto do teu carro, ou quem sabe dar um novo, abrir porta onde não tem, fazer o aluguel, você sair dele e ter a sua casa própria. Então todas as conversas, todos
posso falar vários assuntos. Quando eu estou num grupo, né, irmã Ivone? Quando eu estou entre famílias, quando eu estou entre queridos, eu posso falar sim. Mas eu aproveito o ansejo. Eu aproveito a oportunidade. Quem está entendendo isso aqui? Eu aproveito a oportunidade. Eu aproveito o momento. E eu vou falar dele. Porque ele ressuscitou. Daniel, é na escola que você trabalha, que você estuda, perdão. É na escola que você estuda. É no meio dos colegas que você está jogando o voleibol. É que surgem vários tipos de assunto e que você vai entrar como Daniel, o servo, o filho, o separado, e vai também falar de Jesus. Não é assim, irmão Bruno? É na gráfica que você tem, que você trabalha. É num lugar ao qual você está ali recebendo os clientes, que vem todos os tipos de assuntos. Não é assim? Que vem pessoas às vezes reclamando de situações, até do financeiro. Mas é nessa oportunidade que você vai aproveitar e vai falar de Jesus. A mensagem que eu estou trazendo para nossas vidas nesta noite é para dizer para o teu coração, para o meu coração, se há uma certeza que Ele ressuscitou, porque a obra que Ele fez na tua vida e na minha vida, ninguém normal e natural da terra podia fazer. Ele tirou nós de onde só Ele poderia tirar. Ele nos transformou porque só Ele poderia nos transformar. E se Ele é o centro da minha vida, é o tudo para mim, não tem como eu viver sem ditar, falar, pelo menos uma vez no dia, o nome dEle. Porque Ele ressuscitou. Você entendeu isso aqui? Não tem como, irmã Paulinha, você está no meio dos seus parentes, da sua família, e olha que você tem história para contar, né, irmã Paulinha? Porque você sempre está no meio dos seus parentes. Pode ser na hora de tristezas, na hora de lutas, na hora de dores, mas também na hora quando tem festa, na hora quando assa uma carne, na hora quando vai tomar um tereré, quando vai passar um dia de sábado almoçando lá. Não é assim? Não é desse jeito? É sangue do teu sangue, é família, é normal. Queria eu poder fazer isso, porque os meus estão tão longe. Estão lá no Rio de Janeiro. Toda a minha família está no Rio de Janeiro. Estou falando família quando eu digo aos meus parentes, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, os meus cunhados. Estão longe de mim. A oportunidade que a irmã Paula tem, eu não tenho, de estar no meio dos meus. Mas eu tenho certeza, irmã Paula, que de vez em quando você fala de Jesus da sua forma, da tua maneira. Porque quando você fala, tem que ir na igreja, tem que ir no culto, tem que ouvir a palavra, tu está falando. Quando você chega e fala, Jesus é a solução, você está falando. É isso que Deus está falando conosco aqui, porque se eu tenho certeza que Jesus está vivo, eu tenho que ter uma demonstração disso. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui, que eu já estou quase acabando. E é uma coisa simples, mas é uma coisa boa que eu vou falar aqui. Pode até não parecer com aquilo que eu estou pregando, mas tem um pouco a ver. Lá no Rio, aqui eu ainda não vim fazer, mas lá no Rio, nos supermercados, o que acontece? Eles têm ali os estandes com demonstruários de alimentos que é novo, que as pessoas ainda não estão acostumadas a comprar. E ali aquelas pessoas que estão ali trabalhando, elas pegam aquela degustação e dá para aquelas pessoas que estão ali, os clientes no mercado, para poder provar, para eles se interessar em comprar aquele produto. Já aconteceu isso aqui, no mercado aqui, no Axuda? Já aconteceu? Vamos supor, um biscoito novo. Aí tem aquela degustação do biscoito. Aí tem aquela menina já com aquela roupa da marca do biscoito. Aí ela pega, oferece aquele biscoito para o cliente comer o biscoito, provar o biscoito, gostar do biscoito e
levar para casa. Aí você fala assim para mim, pastora, o que isso tem a ver com a mensagem? Eu vou te explicar. Você conhece o dono do produto. Você sabe que a marca é boa. Só está faltando a pessoa provar. Só está faltando a pessoa degustar. A Bíblia diz, provai de mim e vede que eu sou bom. Não tem como uma pessoa falar que vai ser crente, viver o Evangelho, se ela não provar de Cristo. Aonde eu entro? Você entra em oferecer Jesus. Em falar para essa pessoa, como é que você vai saber se a laranja é azeda ou se ela é doce se você não prova da laranja? Você entra como alguém que vai dizer que Jesus, Ele é o Senhor, que veio por causa dessa pessoa, que morreu por causa dessa pessoa, e que ressuscitou por causa dessa pessoa, e que o mínimo que essa pessoa tem que fazer é entregar a vida dela para esse Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e que todo Ele pode fazer. Amém, irmãos? Então Deus nos chama para ser um referencial do céu e vivermos de verdade, segundo a luz do Evangelho, segundo a luz da palavra. E eu costumo sempre dizer, não é a pastora que vai gerar as ovelhas. Não é o pastor Israel que vai gerar ovelha. Pastores apacenta, cuida, dá alimento, trata. Amém? E as ovelhas, que vai ser geradores de ovelhas, dizendo que Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Então se coloca de pé, vamos orar. Eu convido o pastor Israel aqui na frente, que vai orar junto conosco.